Estamos aqui hoje conversando sobre o tema da tolerância, um tema que se faz cada vez mais necessário para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Cecília Urbina, minha colega, psicóloga e coaching. Eu sou Tânia Aquino, psicóloga, consultora de empresas, e a gente conversa, cada vez mais sobre essa importância de ter bem claro do que se trata a tolerância e como que a gente pode desenvolver no nosso exercício diário aí de crescimento pessoal e profissional. Cecília, o que te parece, assim, o que seria ser tolerante, na sua opinião? É bem interessante, porque tolerância pode ser mais que aceitar o outro, sino que realmente considerar o outro válido, tão válido ou adequado como minha própria pessoa. Ou seja, temos que entender que nosso caminho, nossa maneira de ver as coisas, pode ser mais um caminho, não melhor que o outro caminho. Isso é interessante no mundo de hoje, no qual cada pessoa quer defender a sua própria verdade de qualquer jeito. Mas é interessante porque, de fato, não existe uma única verdade. Bem por aí. Então, essa questão de buscar o respeito ao próximo é um exercício diário nosso, né? A gente pensando sempre que cada pessoa vai pensar, vai agir, vai crer a partir de seus valores, das suas crenças, da sua própria educação, né? E nós precisamos pensar sempre que os posicionamentos podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Então, a partir dessa percepção nossa que as pessoas são diferentes, que existe essa diversidade toda, né? E que a gente precisa considerar na nossa vida em grupo, em sociedade, e buscar cada vez mais essa compreensão, né, do que é ser tolerante. E a gente vem para a questão da própria origem da palavra. Vamos só lembrar aqui para vocês que é uma palavra que vem do latim e a palavra, o termo tolerare, ele quer dizer aceitar, suportar. O que reporta isso para vocês, em falar em aceitação, suportar? O que isso no dia a dia, né? No que a gente pode trazer de situações para enriquecer aqui o vocabulário? É interessante, enquanto as pessoas pensam, que gostaria de colocar, já a palavra tolerar é meia curiosa, porque é como que se eu estou suportando o outro é porque, de alguma maneira, parece que ele tem um título menor que o meu, não é? Então, e termino talvez rotulando o outro de alguma maneira ou outra. Ou seja, é difícil estar colocando sempre etiquetas nos outros, não é? E talvez temos que ser mais, de fato, mais gentis e generosos com o outro. Agora é difícil também, é um desafio, porque como que se faz ser gentil e generoso? Primeiro temos que ser gentil e generoso conosco e cuidar de nossa própria vida. De fato, muitas pessoas ficam cuidando mais do outro, até pelo amor que tem pelo outro, não? Eu gosto tanto de ti, ou te amo tanto que você tem que fazer de tal maneira as coisas. Coisa minha de família e tua nas empresas, deve ver muito isso. Não, você tem que fazer esse caminho necessariamente. E podam o outro, deixam menos oportunidades para desenvolver. Então, isso, a gente percebe isso, como você colocou, na vida familiar, né? Às vezes o pai e a mãe têm maneiras diferentes de perceber como deveria ser a educação dos filhos, né? Ou no próprio convívio com o filho, na maneira de aceitar os seus caminhos, né? De poder entender que é diferente do que a gente talvez tenha projetado. Na vida profissional é da mesma forma, às vezes, como é que o líder reage a uma maneira diferente de percepção do mundo que tem o seu colaborador, uma solução diferente que ele dá para um problema. E assim, o que a gente vê no fundo, né? O que precisa? É uma mente mais aberta, uma mente despida de preconceitos, e essa coisa que você colocou, que na verdade às vezes a gente está julgando as pessoas, né? O quanto que a gente precisa estar consciente disso, é uma ação consciente nossa de evitar esse julgamento, né? Então a pessoa nos traz uma questão, coloca um ponto de vista, relata uma experiência dela, o quanto que a gente precisa se cuidar assim para não julgar o que ela está nos trazendo, né? Poder ouvir, poder aceitar, poder até contribuir, enriquecer aquela colocação, mas evitando sempre o julgamento, né? Então, ouvir sem julgar não é muito fácil, né? Como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, né? Interessante isso. Talvez eu, sempre pensando na minha área mais clínica, poderia dar uma dica. Quando a gente está nós mesmos falando, normalmente a gente se coloca já uma etiqueta, se coloca já um julgamento. Não, eu sou mesmo, não sei, bagunceira, ou eu sou mesmo desligada, não é? E coloca já como uma etiqueta que é para sempre. Já tem um julgamento aí, ou seja, já tem pouca tolerância consigo próprio. Talvez quando a próxima vez, se alguma pessoa quer fazer o exercício, que se coloque de alguma maneira, não, eu sou assim,
Talvez só se falar, não, neste momento estou assim, não, eu estou assim e talvez posso estar de outra maneira em outro momento. Se nós fazemos isso conosco, talvez conseguimos também fazer isso com os outros. Sim, começa consigo próprio, não é verdade? Então, aqui a gente volta à questão do autoconhecimento, né? Da pessoa também conhecer a si própria, conhecer as suas emoções, o que está naquele momento pegando, qual é a emoção pela fala do outro, o que aquilo está nos trazendo. Às vezes pode estar trazendo um gatilho, alguma coisa, e aí a gente já vai reagir de uma maneira inadequada. Então, da gente poder entender melhor os nossos próprios sentimentos e também da gente poder respeitar a si próprio, os seus limites, não exigir demais de si mesmo. Já entra uma questão da autotolerância aqui, né? Assim, da pessoa também se aceitar como si própria, como com as suas possibilidades, com as seus pontos altos e também com aquelas suas, vamos dizer, com seus gaps, com aqueles pontos que a pessoa precisaria desenvolver. Então, primeiro consigo próprio, mas também sempre procurando isso em relação aos outros, né? As diferenças, a diversidade, no fundo, elas devem ser celebradas e não combatidas. Se a gente tiver sempre isso como um ponto assim, que vai nos trazer um crescimento no nosso ambiente, ou familiar, ou profissional, a gente vai ganhar muito com isso, né? Sempre buscar, ao invés de ter muros, se a gente conseguir construir pontes, né? Sempre buscar, assim, às vezes pela própria diferença, o que a gente vai ganhar com isso, o que a gente pode se aproximar, né? Às vezes parece tão distante, parece tão diferente de mim, e quem sabe lá, se a gente procurar os pontos em comum, né? Tentar uma abordagem um pouquinho diferente, para a gente poder ter uma vida em comum mais rica, né? Tá lindo isso que estás falando. De fato, a grande questão é a cooperação. Na medida que a gente coopera, fica mais fácil construir juntos. Bem por aí, verdade. Então, no fundo, né, esse ambiente mais colaborativo vai exigir, antes disso, a gente pensar em tolerância, né? Da gente buscar uma condição, assim, de maior tolerância. A gente fala assim que um mundo com mais tolerância é o que todos buscamos, no fundo. Não é fácil para mim, provavelmente não é fácil para você, né, Cecília, e para ninguém, né, porque hoje a gente está vivendo muito essa coisa de, parece que as pessoas, pelas próprias mídias, elas buscam muito pessoas que são parecidas consigo, que pensam do mesmo jeito e se nega aqueles que são diferentes, se rejeita e tudo, só que o movimento realmente, né, precisa ser diferente, precisa ser o contrário disso, a gente tentar trabalhar com essa pluralidade no nosso dia a dia, né? Um complemento, justamente fica a vida mais rica. Se ficamos todos iguais, vamos a ter até menos criatividade, também que está tão na moda falar da criatividade. Para ter criatividade temos que ter essa mente aberta. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar que essa diferença de pensamento, de agir, de pensar, de sentir as coisas, de perceber, é que faz a riqueza da vida em grupo. Se todo mundo pensasse da mesma forma, ficaria, vamos dizer, chato, né? E não se teria tanta inovação, criatividade por aí afora. O que mais, Cecília, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui? Fica aberto o convite para todo mundo, assim como a gente fez, por exemplo, vamos unir-nos para poder dar um aporte maior para as pessoas, porque nós toleramos e porque sabemos trabalhar em equipe, nós estamos conseguindo dar isto aqui para as pessoas que nos estão ouvindo. Talvez eles puderem fazer isso mais com outras pessoas também. Então, fica aqui uma reflexão para vocês, um tema para se autoconhecer, se refletir como é que eu estou agindo em relação à tolerância com os demais, com as pessoas que estão no meu dia a dia, os próprios familiares, as pessoas que eu vou conhecer no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que de repente eu vou num evento, que eu vou ter que me aproximar delas, às vezes eu preciso viajar, vou para uma outra região do país ou fora do país, eu preciso contar muito com essa habilidade para poder ter sucesso nas minhas conexões, né? Pensem sobre isso. Ser tolerante, ter uma mente aberta, julgar menos, estar mais disposto a uma convivência com os demais.